Você já conheceu alguém e teve a sensação de que aquela pessoa não era confiante? Não porque ela te disse que era insegura, mas porque alguns comportamentos entregavam isso? E o mais interessante é que raramente a insegurança aparece através das palavras. Ela aparece através da postura, da comunicação, das atitudes. E talvez você esteja demonstrando algum desses sinais sem perceber. E hoje eu vou compartilhar 5 comportamentos que costumam denunciar uma pessoa insegura quase que imediatamente. E hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos, sou especialista em comunicação comportamental e aqui a gente fala de comunicação, comportamento e confiança. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então, vamos lá. Comportamento número 1, falar baixo demais. Você já viu uma pessoa que às vezes até ela vai num lugar, fica até estranho, você tá numa reunião e a pessoa fica sussurrando assim com outra. Ou ela fala muito baixo, oi, tudo bem? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa tranquila e uma pessoa que fala baixo porque é insegura. Por exemplo, eu sou uma pessoa calma e tranquila, eu costumo falar as coisas muito calmamente. Só que eu não sou uma pessoa insegura. E muitas pessoas inseguras falam tão baixo que obrigam os outros a pedir para que ela repita. E não é porque a voz dela naturalmente é baixa ou é rouca, é porque existe um receio de ocupar espaço, um receio de chamar atenção, um receio de não aparecer, uma timidez. Só que quando você fala com volume e com a clareza correta, você transmite autoridade, automaticamente você passa a segurança, você transmite confiança naquilo que está falando. Existe um ponto muito importante, a sua voz é uma ferramenta de presença, ou seja, quando você fala com clareza e com volume adequado, você transmite segurança, você mostra que você acredita naquilo que você está dizendo e automaticamente faz a pessoa repensar, poxa, será que o que ela falou realmente é verdade? Você mostra que acredita realmente naquilo que você está dizendo, você não precisa gritar, mas você precisa ser ouvido. Pergunte a si mesmo, frequentemente as pessoas pedem para que eu repita algo? Se a resposta for sim, comece a observar mais esse comportamento. Número 2, evitar contato visual. Você já viu aquela pessoa que você conversa com ela, ela tá assim? Ela te olha assim? Ela fica assim? Ela fica assim. Não seja essa pessoa. Isso na hora transmite insegurança. Tanto que a gente sempre fala olho no olho, né? Porque a gente fala que quando a pessoa olha no olho, ela está transmitindo uma conexão. E falam que os nossos olhos são as portas do nosso coração. Então, quando você está olhando no olho, você está se conectando com o coração daquela pessoa. Olha que sério isso. Então, se você conversa com uma pessoa, ela olha para o chão, ela olha para o celular, ela fica toda hora desviando o olhar de você. Se ela olha para o chão, ela olha para o celular, isso faz com que você não tenha segurança naquilo que ela está dizendo. Porque toda hora ela está focando em outro lugar e não em você. E aí você não se sente confiante com uma pessoa assim. E muitas pessoas têm o costume de não olhar no olho porque elas têm vergonha, porque elas têm medo de serem julgadas, medo de não serem aceitas. Agora, muita atenção. Não significa que você vai encarar a pessoa assim, ó, sem parar, porque isso também gera um desconforto. Mas é você, durante uma conversa, prestar atenção, olhar no olho, contato visual. E uma dica é, se você tem vergonha de ficar olhando no olho da pessoa, comece olhando na testa, porque a pessoa não sabe se você está olhando o olho ou a testa, a não ser que você olhe assim, né, para ela seja muito alta. Mas se vocês estiverem ali na mesma altura, olhe para a testa, para você ir perdendo o medo de olhar. Então você sempre foca na testa ou no nariz, que aí fica mais ou menos na região do olho. Mas evita ficar mexendo no celular, olhando para lá, olhando para o chão, porque isso passa insegurança. Erro número 3, concordar com tudo. Já viu aquela pessoa que tudo fala, aham, tá bom. Ah, pode ser. Você fala assim, você quer suco ou refrigerante? Ah, tanto faz. Tanto faz não, é suco ou refrigerante? Ah, tanto faz, pode ser o que você quiser. Ou, por exemplo, ela fala assim, ah, eu gosto de azul. Aí eu falo, eu gosto de preto. Ela, ah, não, eu gosto de preto também. Pessoas inseguras, frequentemente, elas têm medo de discordar. Porque elas têm muito medo de não serem aceitas, medo do julgamento. Elas não sabem lidar com a rejeição. E se você fica concordando o tempo todo com tudo, além de parecer inseguro, você perde a sua autenticidade. E a autenticidade é a única coisa que é único na gente. Porque, por exemplo, várias pessoas podem vender uma mentoria igual eu vendo, várias pessoas podem vender o mesmo produto ou ter o mesmo negócio que você tem. Mas ser
você, ninguém consegue ser. Fazer exatamente do seu jeito e sendo realmente quem você é, ninguém consegue ser. E quando você começa a concordar com as outras pessoas ou entra em outros padrões que não são os seus, você perde o teu posicionamento. Você perde a autenticidade de ser você. E ter posicionamento é muito importante, porque você tem o direito de pensar diferente de alguém e continuar gostando dela. Você tem o direito de enxergar as coisas por um ponto de vista diferente. E tá tudo bem. E isso são uma das únicas coisas que fazem você ser você. Erro número 4. Buscar validação o tempo todo. Então, por exemplo, a pessoa compra uma roupa e ela vai buscar a opinião de 5 pessoas para ver se a roupa ficou bom. Se eu achei que a roupa ficou boa, quem é o outro para dizer que não ficou? Porque às vezes eu tenho um estilo diferente, ou eu penso diferente, ou eu quero me vestir diferente, tá tudo bem. Só que quando eu fico me importando muito com a opinião do outro, eu ligo para um, ligo para outro e vejo, mas a minha roupa ficou boa, então se não ficou boa eu vou ter que trocar, porque o outro acha que eu não devo me vestir daquele jeito. É quando você faz um trabalho e pergunta para todo mundo, eu fiz certo, eu fiz certo, eu fiz certo, e você fica o tempo todo esperando a reação das pessoas para ver se você vai ficar contente ou não com aquele resultado. Quando, na maioria das vezes, quem tem que saber se você fez um bom trabalho ou não é você. Você tem a capacidade de saber, poxa, perante aquilo que eu faço ou eu comecei agora, você sabe se você fez algo bom ou não. A gente tem essa percepção. Putz, eu fui bem naquilo, fui bem na prova. Poxa, eu fiz um projeto muito bom. Ou nossa, hoje não foi muito bom, mas fiz o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Mas quando você vive esperando a opinião dos outros para se sentir bem, isso é buscar validação fora o tempo todo. E isso é um sinal muito perigoso de uma pessoa insegura. Erro número 5 e não menos importante. Não sustentar as próprias opiniões. É quando você quer dar uma opinião e você fala, não, mas essa é só minha opinião. Não, mas é só o que eu acho. Eu não sei. Eu acho que é assim. Antes mesmo de você terminar, você já começa a enfraquecer a sua mensagem. Não, talvez eu seja errado. Você percebe? Talvez não seja, não faça tanto sentido para vocês. Você mesmo desvaloriza aquilo que você está dizendo. Você nem espera os outros te ouvirem. É quando alguém questiona a tua opinião e automaticamente você já muda de lado. Você já muda a tua decisão. Você já se posiciona diferente. Porque você não sustenta aquilo que você de fato acredita. Porque você tem medo de confronto. Tem medo da desaprovação do outro. E uma pessoa segura, ela consegue ouvir opiniões diferentes da dela e automaticamente continuar pensando aquilo que ela acredita. E eu falo que quanto mais maduro você fica, melhor você fica nisso. Por exemplo, às vezes a pessoa é minha amiga há anos, já aconteceu, e ela, tudo que eu falo, ela rebate e ela tem uma opinião diferente de mim. E eu falo, beleza, eu respeito a tua opinião, mas eu continuo acreditando na minha. E tá tudo bem. Porque imagina se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse as mesmas opiniões. É igual eu falo, imagina se todo mundo quisesse ser o dono da empresa. A gente não ia ter colaborador para trabalhar pra gente. Imagina que todo mundo quer ser engenheiro, então a gente não ia ter nenhuma outra profissão. Já pensou que chato seria se todo mundo quisesse a mesma coisa? E quando eu falo de sustentar a tua opinião, é você saber se defender, lógico, com respeito. Você defende o teu ponto de vista, mas sem agressividade, sem arrogância e também sem se anular, sem deixar que o outro ache que você é menos importante que ele. E se você percebeu que você tem algum desses comportamentos, não encare como uma crítica, mas encare como uma consciência. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira repetindo os mesmos padrões sem perceber. E a mudança começa quando você identifica que você precisa melhorar. Então, quando eu vejo que eu preciso melhorar em algo, é aí que a mudança acontece. Porque se eu achar que eu tô fazendo tudo certo sempre, eu nunca vou melhorar. E eu falo que a função da vida é a gente realmente evoluir como ser humano em todas as áreas da nossa vida, de acordo com aquilo que a gente busca, de acordo com a nossa essência, de acordo com os nossos desejos. E como eu falei, teus desejos não precisam ser os mesmos do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos. Só precisa ser seu. Isso é o que faz você ser você. E isso te faz único. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. E toda semana tem vídeo novo no canal. Fui!